qual a sua concepção sobre a extensão e quais são os seus principais objetivos? Essa concepção hoje é uma coisa já bastante consolidada. A última modificação que teve pelos pró-reitores de extensão das universidades públicas, né, nesse conceito da extensão, está publicado desde 2012, ou seja, há 10 anos. Eu acho que ela ainda está bastante atual, né, e eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que quando um reitor fosse escolher um pró-reitor, ele deveria fazer duas perguntas para ele. O que você me explica, o que você entende de extensão? Se ele não souber, ele não serve para ser pró-reitor. E a outra coisa é perguntar quais são as diretrizes da extensão. Quer dizer, qual o objetivo, qual as diretrizes. Então, é interessante como é que esses processos são construídos, né, ao longo do tempo, porque a extensão, ipsis literis, está escrito que, pelo Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. É interessante que a primeira redação era assim: promove a interação transformadora entre universidade e sociedade. Aí todo mundo falou assim: uai, mas então a universidade não é sociedade? Então mudou o texto, então ficou universidade e outros setores. Então são filigranas, mas é interessante para a gente só ver como é que se passa. E depois isso foi passado para todas as universidades com a sugestão que escrevesse isso no seu regimento. Então, no regimento da universidade, da UFMG, um pouquinho diferente, mas fala que a extensão é o processo educativo, artístico, cultural, científico, articulado com ensino e pesquisa de forma indissociável, cujo objetivo é ampliar a relação da universidade com a sociedade. Né? Então, a primeira era assim, a extensão é que promove a interação. Na realidade, não é. Todos promovemos, a graduação promove, a pesquisa promove, a extensão promove, e entre si são indissociáveis. Então, essa é uma coisa assim que quem estiver pensando alguma coisa diferente, eu acho que tem que colocar para todos, né, discutir. Os pró-reitores se reúnem todo ano, uns 2, 3 dias, então pode ver isso. E a consequência direta dessa concepção é quais são as diretrizes da extensão. Aí eu até falo de novo, o reitor, né, que estiver escolhendo o pró-reitor, me fala assim: o que você entende? Que diretriz você vai colocar no seu projeto de extensão para a universidade? Então, essas diretrizes são 5 palavrinhas, né, que começam com a letra I. Então, impacto e transformação social. A extensão tem que ter um impacto, tem que ter uma transformação social. Se ela ver o mundo continuar igual, com extensão ou sem extensão, ela não serve para nada. Então, impacto e transformação social. O outro é impacto acadêmico. Quer dizer, o aluno que passou pela extensão, ele é diferente, tem que ser marcado. Então, vocês, por exemplo, né, que estão trabalhando aí, isso vocês têm que falar daqui a uns anos que época boa da universidade foi, quando eu trabalhei com extensão. Ou então falar, não, aquilo foi muito ruim, foi uma época ruim. Tem que ser boa. Então, impacto acadêmico. A outra é nessa relação com a sociedade. A gente, às vezes, falava assim, a universidade transfere ou leva para a sociedade o que ela produz. Não é isso. A marca desse impacto é o diálogo. Tanto é que fala em interação dialógica. Um dia um aluno me perguntou, professor, o que é dialógica? Eu falei, quebra a palavrinha, diálogo. É diálogo, as pessoas falam, a gente fala, assim que a gente constrói. A outra questão que é a questão da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade. Ainda é pobre,
que a odonto faça a extensão dela, a medicina faça dela, a letras faça dela. Como é que a gente constrói juntos, né? Uma coisa que está lá o odontólogo, está o médico, né? Está o enfermeiro, está o da letras, né? Como é que é essa interdisciplinaridade e interprofissionalidade? Essa é outra diretriz. E colocado por último, talvez tivesse que ser a primeira, né? A indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, isso assim, num apanhado geral, né, é o que a gente pode carregar como uma mensagem, né, de trabalho para nós o dia inteiro, a vida toda. Professor Edson, você pode contar um pouquinho para a gente a história da extensão universitária? Se a gente fizer o cálculo aí de 1918, né, no final da Primeira Guerra Mundial, né, 1918 até hoje, nós vamos ver que tem aí 103, né, para 104 anos, né? Então, assim, na América Latina, o primeiro marco foi feito pelos estudantes, em Córdoba, famosa rebelião dos estudantes, porque naquele tempo, inclusive, assim, a própria imagem do professor era a antiga imagem do catedrático, do cara que manda, né? Era uma relação muito poderosa perante os alunos. E os alunos queriam ser parte da construção de uma nova universidade e de uma nova sociedade. Então, em Córdoba, eu gosto de lembrar essa história, né? Lógico que nós não participamos, mas nós lembramos. Então, um centenário já se fez sobre a extensão na América Latina. E no Brasil, logo depois, né, havia outras experiências que começaram a marcar as universidades. Uma delas era o modelo inglês, né, que era um modelo assim a extensão eram cursos para a sociedade. Quer dizer, quem não entrava na universidade podia fazer alguns cursos, né? Tinha curso de tudo. Era o modelo inglês, que é um pouquinho diferente do modelo americano. O modelo americano, do pós-guerra, inclusive, era um modelo que chamava-se, era muito centrada na questão do rural. Então, tanto é que se falava lá em extensão rural, até o nome ficou durante muitos e muitos anos. E era também uma coisa na produção. Então, conversava com os fazendeiros, com as pessoas todas que estavam no campo produzindo. Então, essa extensão rural era o chamado modelo americano, né, de extensão. E esses dois vieram marcando a extensão. Tanto é que a extensão, durante muito tempo, ela teve nas escolas agrícolas, os grandes polos, né, onde as pessoas falavam a palavra extensão e todo mundo sabia o que era. Na escola eram famosas, Viçosa, Lavras, né, inclusive deu abertura para grandes universidades. Então, é uma coisa interessante. E, a partir daí, foi um movimento de construção social, lentamente, né? E o movimento estudantil foi muito importante, né? Então, era muito junto. Então, além desse questão dos cursos, a questão do rural, era a questão do cultural e do político, né? Então, nessa época já se marcava a militância estudantil nessa construção. Então, isso é uma parte que depois desdobra, né, no Brasil, da Lei de Diretrizes Básicas, primeira, segunda, né, então já em 68, 70, e era interessante que o que falava assim, o que essas leis, até buscar e ver como é que é a nossa concepção, que ela falava, as instituições de ensino superior, por meio das suas atividades de extensão, proporcionarão aos seus corpos discentes oportunidade de participação em programa de melhoria da qualidade de vida da comunidade e no processo geral de desenvolvimento. Então, é uma construção um pouco emburilada, né? Mas, de certa forma, a coisa estava andando. E nesse movimento proporcionou, em 1987, quer dizer, há 33 anos, um encontro, começou até o pró-reitor de extensão, ou a pessoa encarregada, ou às vezes era extensão e pesquisa junto. Até hoje tem universidade que
é Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa, né, principalmente as universidades menores. Então, os 33 anos, né, do primeiro encontro nacional de pró-reitores, onde então a gente pode dizer que foi mais ou menos assim, dado um impulso forte, né, dentro das universidades, e que é uma data a se comemorar. Então, nós viemos ao longo desse tempo, e nessa época cada universidade fazia a extensão que queria. Então o movimento maior, né, a partir daí, foi escrever. E a grande escrita, o grande marco, é em 1988, que é na Constituição. Então, a Constituição tem um artigo 207 que fala sobre a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. A extensão brasileira ela está dentro da nossa Constituição, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ela aparece também quando se cria um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Então, nesse ano, se diz das universidades que elas tinham que institucionalizar e tinham que relatar e colocar isso para a sociedade como um todo. Então, um movimento. Então, isso cria-se, né, como eu falei, o INEP, né, então, e grandes pensadores, né, que começaram a dar suas contribuições à extensão. Você pode falar um pouco para a gente agora sobre a sua participação e bem como a sua contribuição para a construção da Política Nacional de Extensão Universitária? Eu tive uma situação privilegiada, porque aí na virada de 1900, né, para o ano 2000, né, eu fui diretor da Faculdade de Medicina e depois com o professor César, 4 anos, e depois com a professora Ana Lúcia, mais 4, eu fui pró-reitor de extensão. E nessa época foi uma época de muita efervescência nas extensões brasileiras, principalmente das públicas. Então, esse fórum suscitou a criação de 2 outros fóruns, um fórum das universidades privadas e um das filantrópicas. Mas eu acho que sempre quem dava tônica, quem escrevia, quem conceituava primeiro eram as universidades. Foi uma grande contribuição das universidades públicas. Então, eu acho que a partir desse momento, eu já estava lá no início aprendendo um pouco, né, convivendo com os colegas que já tinham mais experiência, mas que o que se colocava é que precisava fazer uma conceituação, uma estruturação, e a gente publicar, escrever isso e colocar sem direitos autorais, sem nada, mas colocar para que todo mundo pudesse participar. Então, e uma questão é que não existia, que era importante, era a construção de um sistema, um banco de dados, que depois virou um sistema, que é o CIEX, né? Então, o CIEX nasce nessa época, foi muito importante, e aí a gente tinha que escrever isso. O que a gente acha que são áreas temáticas, o que são linhas temáticas, o que são ações de extensão. Então, isso eu acho que a gente tem que estar reestudando o tempo todo. Isso hoje está disponível a um fórum nacional, né, da Rede Nacional de Extensão, RENEX. Então, esses documentos básicos, eles estão lá. Em janeiro de 2006, então tem 16 anos, né, que foi feito o CIEX Brasil, com o convite às universidades todas a participarem. Então, foi um movimento, né, que foi algumas coisas, eu me lembro assim com muita saudade, né, uma reunião que houve nessa época em Ouro Preto. E era uma reunião assim para fechamento desse sistema de informação. Então, a gente definia o que é área temática, o que é ação, tal. Esse documento está publicado, né? Nós estávamos em Ouro Preto, no Festival de Inverno, no 30º Festival de Inverno e no 3º centenário da cidade de Ouro Preto. E no lançamento do Plano Nacional de Extensão Universitária. Então, eu gosto de amarrar essas coisas, né? Como é que a gente que viveu, como é que nos tocou muito. Porque tinha eventos do festival
E a gente, vamos lá? Eu falei, não, vamos trabalhar, vamos, pois à noite a gente vai, à noite a gente toma cervejinha e vai, mas vamos trabalhar. Então, tem uns documentos básicos que eu acho que a gente deveria ter fisicamente dentro das faculdades, mas que está lá na RENEX, que é o Plano Nacional de Extensão, é a primeira versão, depois a última versão desse Plano Nacional, que é de 2012, né, que foi feito em Manaus. E um segundo documento é sobre extensão, a sua organização e a sua sistematização, é outro documento. Um outro que era um primeiro, avaliação da extensão, como avaliava. Um comentário, um livro assim, sobre as vivências da universidade na indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, como é que estavam fazendo isso, né, e como é que foi institucionalizado. Então, essa questão da institucionalização, desde o programa de bolsas para estudante, né, desde colocar nos relatórios docentes, né, as atividades de extensão, que não tinha ainda. Então, tem muita coisa. Eu sugiro, né, que isso a gente devia botar um quadrinho, né, para a gente não esquecer, toda hora estar lembrando disso. É um documento assim construído, quem construiu? Muita gente construiu, né, que todo mundo deu muita briga, deu muitos acertos, né, e eles estão aí. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer. A turma mais nova, né, ela precisa ver. Tem uma professora que foi da Federal do Rio Grande do Sul, professora Sandra de Deus. O nome dela é bem pequenininho, Sandra de Deus. Se vocês olharem na RENEX agora, no final do ano, ela publicou um livrinho, né, um livro citando essa história que eu falo, inclusive, chama Extensão Universitária, Trajetórias e Desafios. É também que tem essa recuperação. Então, eu acho interessante, né, a gente colocar isso. E a outra questão também, aí, de 2014, é que o governo brasileiro, ele escreve uma lei, chama Plano Nacional. No Plano Nacional de Educação, tem lá o Plano Nacional de Extensão Universitária. Então, mas isso tudo são lutas, são conquistas que foram feitas e que são os nossos referenciais. Então, a partir daí, que eu acho que é o nosso trabalho e que gera uma série de desafios. E agora, quais são os problemas? O que nós vamos discutir? Para onde que nós vamos? As diretrizes são essas mesmo, né? O mundo muda, a extensão mudou, nós estamos carregando essa mudança, ajudando essa mudança do mundo. Estamos vivendo os conflitos, inclusive, né? Aguerridamente vivendo os conflitos. Professor, já caminhando para a nossa última pergunta, né? Você citou esse momento. Queria saber a sua opinião no contexto atual, como você vê hoje, né, no contexto da pandemia, a questão da extensão universitária, os desafios dela, como é que você vê? Eu acho que a extensão, o caminho dela é o caminho da sociedade. A sociedade se organiza, não somos nós que ficamos falando com a sociedade, nós temos que nos organizar junto com a sociedade. Aí, por isso mesmo, eu acho que um desafio é essa pergunta: o que significa a inserção político-social da universidade? Essa é uma pergunta. O que cada um pensa e o que isso marca o nosso trabalho, né? A outra nessa organização, como que a gente se organiza com a organização da sociedade, com os movimentos sociais, com as lutas da sociedade. Como é que a gente vai, né, aí dentro? Como é que a gente não vai sozinho? Como é que a gente vai naquele princípio da integralidade, da interprofissionalidade, né? Como é que a gente vai caminhar junto? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente enfrenta os grandes temas? Nós temos alguns grandes temas hoje. Qualquer um vai falar, Covid-19. Né? Então, o
que o odonto tem a ver com a Covid-19? Isso não tem nada, o que tem ou não tem a ver? Não é? O que é importante? A universidade tomar uma posição e falar, olha, isso não está correto, ou é isso, o caminho correto é esse, tal, né? Emprestar, inclusive, o seu carisma cultural, político, para essas campanhas. Então, a pergunta, chegar lá para os colegas de vocês, né, da odonto, ou da medicina, ou da filosofia, ou da letras, perguntar o que nós temos a ver com essa questão que matou mais de 400 mil pessoas. Né? Então, a extensão, a pesquisa, a graduação, isso bateu em nós? Lógico que bateu, e muito. Né? E como é que a gente vai conversar? Então, não é falar, o cara está fazendo lá uma imunoglobulina lá no ICB. Não importa. Importa que eu estou tendo contato com as pessoas e eu estou ajudando, inclusive, a formar opinião. Então, essa é uma questão. A outra questão, gente, tenebrosa, meio ambiente, questão dos nossos rios, Rio das Velhas, questão do nosso cerrado, questão da Mata Atlântica, questão amazônica. Né? Nós vamos deixar o povo estar lá discutindo, né? no Senado, na Câmara, né? no organismo deles lá, e a universidade não faz nada, não fala nada. Como é que nós atuamos nessa questão? Mineração, nós estamos aqui em Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero do Brasil. O que esse negócio da mineração tem a ver com cada um de nós? Então, pergunta assim, será que o pessoal lá de Montes Claros, do Instituto de Ciências Agrárias, tem a ver? Lógico que tem a ver. Então, essas são desafios. Eu acho que a gente tem que estar conversando, né, o tempo todo. Se vocês buscarem outras coisas, o Sistema Nacional de Saúde, né, o Sistema Nacional de Saúde, não precisa nem perguntar, né, na odonto, ou na medicina, ou na enfermagem, ou na nutrição, ou na psicologia, ou nas 17 profissões que estão em torno da área da saúde. Outra área da educação, né? O que bate para nós? Esses meninos de 4, 5, 6 anos que não estão indo na escola e não podem ir à escola, ou tem que ir na escola de uma maneira escalonada, como é que a gente constrói? O menino que tem um problema odontológico lá, como é que a gente vai na escola, né? Ou traz o menino? Então, se a gente começar a pensar, nós vamos fazer uma lista. A professora Sandra de Deus, eu até passei um e-mail para ela falando que eu li o livro dela e meu coração doeu de saudade, né? Saudade de sair. E ela apresenta, né, eu acho, uma coisa que nós todos deveríamos saber, uma chamada Agenda 2030, Agenda 2030. Que mundo nós queremos no ano 2030. Então, essa agenda é do PNUD, o Programa Nacional das Nações Unidas, né, para o Desenvolvimento. E lá na agenda, eu acho que tem 17, são escritos lá assim, o título é assim, 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, fala assim, que para cada desses objetivos, a gente tem que construir as nossas metas. Então, ele coloca lá, eu não vou falar os 17, né? Mas ele está fácil, se bater na internet, escreve lá, 17 objetivos. Vocês vão ver uma opção de coisa, inclusive a declaração da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas. Então, tá lá. Erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde, educação. Então, tem esses objetivos que são os conflitos, inclusive, que nós vivemos na sociedade. Então, a pergunta para nós, assim, que nós que falamos do conceito, falamos das diretrizes, temos uma história construída, como é que nós construímos daqui para frente? Eu com o passar dos tempos, né, mais de 50 anos formado nessa universidade, eu acho
Eu acho que isso tem que ser uma discussão do dia a dia. Como é que a gente trabalha esses conceitos? E o 2030, isso foi assinado por cento e tantas nações. Infelizmente, no Brasil, no momento atual, na circunstância política atual, está esquecido e negado. Não, o Brasil fez isso lá por causa de um problema ideológico. É lógico que é ideológico. Se a ideologia não for carregar a nossa vida, a gente tiver ideias. Eu brinco, às vezes, com o pessoal, falo assim, gente, vive quem tem projeto. Quem não tem projeto não vive. O projeto pode ser de muitos projetos que a gente tem. O projeto da família, o projeto de estar integrado dentro da universidade, estar dentro de uma sociedade, construir uma relação pessoal. Né? Tem que ter projetos. Vive quem tem projeto. Eu acho que é até uma frasezinha que é a pensar. E esses projetos têm que estar ligados a essas inquietudes, a essas dificuldades. Aí nós vamos fazer nossos programas, projetos, cursos, eventos, né? São importantes os eventos, um momento da gente conversar, senão a gente não sobra espaço. Então, eu acho que os 17 objetivos da Agenda 2030, ela tem que ser um marco, deve ser um marco da extensão universitária. Então, acho que é um desafio a pensar, muitas pessoas podem contribuir.